Bom dia a todos e a todas. Prazer estar com vocês. Pessoal dos diferentes veículos, da Reportagem Jovem. Eu sou secretário na Secretaria de Políticas Digitais da SECOM, da Presidência. E a SECOM é quem está conduzindo um dos 4 temas que são prioridades para o Brasil aqui no G20, nesse grupo. A gente chama de integridade da informação. É um termo novo, que vocês podem fazer cara de ponto de interrogação, porque todo mundo faz, porque não é um significado óbvio, mas que ele significa na prática a agenda positiva de quando a gente pensa o combate às fake news, quando a gente pensa o combate ao discurso de ódio. O mundo se viu nos últimos anos tomado pela circulação de desinformação, de discurso de ódio, e países do G20 se viram na necessidade de dar respostas e de apresentar a leitura de que temos um problema e precisamos dar algumas respostas unificadas. É evidente que há muita controvérsia nesse tema, tem muita diferença entre os países que estão debatendo, mas pela primeira vez na história o G20 vai aprovar uma declaração que vai mencionar essa agenda de integridade da informação. O que a gente entende como integridade da informação? Justamente a necessidade de a sociedade ter um sistema informacional, um ecossistema de informação que ofereça informações confiáveis, consistentes, precisas para os seus cidadãos. Então, quando a gente pensa, não queremos fake news, a gente tem que pensar o que a gente quer. O que a gente quer é um sistema que produza e ofereça informações íntegras. Vocês veem que é diferente de dizer o oposto de fake news é verdade, porque não existe uma verdade absoluta. Existem informações íntegras, bem apuradas, existe a prática do jornalismo profissional, existe medidas de regulação que podem ser tomadas para atenuar os problemas que a gente tem nas plataformas digitais. Ou seja, ninguém quer que as pessoas deixem de acessar as plataformas, as pessoas vão ter liberdade de expressão nas plataformas digitais, mas a gente quer que não tenha discurso de ódio, a gente quer que as plataformas cuidem mais para não ter tanta desinformação, a gente quer que elas tenham obrigações de proteger o cidadão e os direitos do cidadão naquele espaço, no ambiente digital. É nessa direção que a gente está indo no G20 e que tipo de respostas devem aparecer. Então, respostas que sugerem caminhos como a promoção de um ecossistema informacional diverso e que ofereça integridade da informação. Portanto, nós temos que pensar na sustentabilidade do jornalismo, nós temos que pensar no fortalecimento das mídias públicas, nós temos que pensar num conjunto de ações que fortaleçam o ecossistema informacional. Nós temos que pensar em educação midiática, na capacidade das escolas ensinarem e trazerem aos estudantes a prática de comunicação como algo que a gente, assim como a gente aprende português, matemática, física, química. Então, tudo isso vai sair da agenda do G20 na declaração ministerial que vai ser aprovada na sexta-feira. Acho que essa é uma visão geral. Estou aberto para as questões. Sou David Suma, da Escola Estadual José Corrêa da Silva Titara. Estou no 2º ano do ensino médio. Bom, como o país está promovendo o acesso equitativo às tecnologias digitais em áreas rurais e regiões menos desenvolvidas? A discussão de conectividade está posta numa estratégia que o Ministério das Comunicações toca, com uma série de atores privados e públicos, buscando ampliar as condições de um acesso equitativo, como você colocou, um acesso em boas condições, porque a gente não pode ter que alguém que está na área rural vai ter um acesso à internet de terceira qualidade. Isso vem com uma série de programas, vem com programas como a Amazônia Conectada, programas que têm a ver com o uso do FUST, de um fundo especial para garantir conexão em algumas áreas específicas, inclusive a partir da conexão, por exemplo, de escolas. A gente teve no edital a gente que tem celular, sabe que as operadoras falam, por exemplo, do 5G. O 5G é uma tecnologia e que para garantir o uso das frequências, né, aquilo que elas usam, que as operadoras usam para viabilizar a sua telefonia, elas entregaram uma parte de recursos, fizeram investimentos ou na verdade fizeram pagamentos para garantir conectividade em escolas. Então há uma estratégia multifacetada, não é a área que eu cuido no governo, mas é uma área que o Ministério das Comunicações tem investido muita energia e muitos recursos.
E ela tem a ver com a integridade da informação, porque se eu não tenho uma conexão boa, eu não posso checar informações, eu não posso acessar outras fontes, senão aquelas que eu recebo de graça no meu celular. Então, essa pergunta que você fez, eu acho que dialoga muito com o tema que a gente traz, pensando nisso. Como é que eu posso fazer que adolescentes, adultos que usam celular e que dependem de uma conexão boa, possam tê-la justamente para poder acessar uma diversidade de fontes de informação. Eu sou Rogério Costa, da Gazeta de Alagoas, do Gazeta News e também do GazetaWeb.com. Nós somos ao vivo e a minha pergunta é a seguinte: como os países do G20, na sua ótica, tratam a questão do monitoramento contra os conteúdos postados nas redes sociais que ferem a legislação? E de que forma o Brasil, com o seu tamanho, a sua pujança dentro desse contexto dos países, pode se constituir a experiência brasileira como um farol para tentar, não é controlar, mas delimitar, mostrar à sociedade o que é legal e o que é ilegal. Então nós tivemos, por exemplo, a União Europeia aprovando uma legislação que obriga as plataformas a remover aqueles conteúdos que forem considerados ilegais e que eles forem notificados de que são ilegais. No Brasil, vale a legislação que diz que você precisa ter uma ordem judicial para que as plataformas sejam obrigadas a remover conteúdo. Isso a gente sabe que este modelo ele tem alguns limites. Você faz com que as plataformas não olhem e acompanhem os conteúdos que estão ali para enfrentar o problema de monitoramento de conteúdo ilegal. Qual que é o problema? O oposto disso também não nos agrada. O oposto disso seria as plataformas terem que fazer uma varredura e monitoramento geral de conteúdo. Isso pode afetar a privacidade dos usuários, isso pode gerar um controle excessivo no ambiente informacional. Então nós precisamos chegar a um equilíbrio. Esse equilíbrio, o G20 tem discutido caminhos para isso, e eu acredito que o equilíbrio esteja justamente na capacidade da gente impor algumas obrigações para as plataformas, mas sem impor uma responsabilidade total a elas. Veja, se eu digo, você é totalmente responsável por cada um dos conteúdos que circulam na sua rede, ela vai virar alguém que controla totalmente aqueles conteúdos. Se eu falo, você não é responsável totalmente, mas você precisa atuar para diminuir e atenuar a disseminação de conteúdo ilegal, né, aquilo que já está na lei e que como crime, aí assim acho que a gente chega num modelo equilibrado. É nessa direção que a gente tem feito o debate aqui no âmbito do G20 e é nessa direção que a gente acha que o Brasil tem que seguir. Bom dia, João. Eu me chamo Alisson Sedon, eu sou um estudante do ensino médio e eu estou fazendo parte do programa Jovem Repórter. A minha pergunta é a seguinte: como o G20 pode facilitar a cooperação internacional para enfrentar os riscos associados às tecnologias emergentes, como a inteligência artificial e o blockchain, dentro da economia digital? Você está falando das 20 maiores economias do mundo. Você está falando de países que têm capacidade de, uma vez que eles tomam uma decisão, de botar elas em prática, de fazer com que elas reverberem não só nos seus países, como no restante do mundo. Então, o que o G20 está discutindo aqui justamente é qual o tamanho da sua responsabilidade como um grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo. Em parte, eu diria que essa resposta ela deve estar associada a uma combinação de fatores. Como é que a gente respeita a legislação internacional, respeita os tratados internacionais e estabelece ambientes na ONU e em diferentes órgãos como o Unesco, que representam ou que reúnem os 200 países do mundo para estabelecer regras comuns, mas como é que a gente mantém um respeito também à legislação doméstica, né? A gente precisa que as empresas de tecnologia respeitem as legislações nacionais. Isso é evidente. Qualquer empresa que atua no Brasil ou em qualquer outro país precisa respeitar a legislação nacional. Mas é óbvio também que ela precisa respeitar direitos humanos, ela precisa respeitar o direito à liberdade de expressão, o direito à privacidade, o direito à proteção de dados. Então, é nesse equilíbrio que a gente tem que chegar e é nesse equilíbrio que o G20 está discutindo o seu papel e acho que a gente, sem dúvida, precisa trazer a responsabilidade para o nosso colo, né? O Brasil, como presidente do G20 nesse ano, o G20 que reúne as 20 maiores economias do mundo, tem tentado dizer, olha, nossa responsabilidade é grande, portanto, nossa ação precisa ser proporcionalmente grande também. Bom dia, eu sou Danilo José Barbosa da Silva, eu tenho 19 anos e sou aluno da Escola Estadual de Educação Básica, professor José Quintela Cavalcante, de Arapiraca, da 5ª Gerência Estadual aqui de Alagoas. E sou aluno especial já no transtorno do espectro autista. A pergunta é o seguinte: como o seu país está promovendo o acesso
equitativa economia digital para todos os cidadãos, independentemente e de sua condição socioeconômica? Esse tema dialoga bastante com a pergunta que o Davi tinha feito, e eu acho que ele tem a ver com aquilo que a gente falava de a gente não pode ter cidadãos de segunda classe no acesso à internet. A gente não pode fazer com que eu, só porque eu não tenho dinheiro para pagar um plano maior, só possa acessar 2 ou 3 aplicativos. Eu preciso poder assistir vídeo por streaming, eu preciso poder acessar sites que vão me dar as respostas mais interessantes e elaboradas sobre as minhas inquietações, sobre as minhas dúvidas. Eu preciso fazer com que uma criança, um adolescente de 15 anos, um adulto de 19, possa acessar esses conteúdos na mesma condição que alguém que tem um ótimo salário e paga um plano de alta qualidade. Porque senão eu estou criando cidadão com camadas de acesso à informação muito diferentes. Essa é uma preocupação do Ministério das Comunicações, que nós somos da SECOM, mas o Ministério das Comunicações lidera os trabalhos do G20 no Grupo de Economia Digital. Essa é a preocupação deles quando eles falam de conectividade significativa. Ou seja, não basta eu saber assim, você tem acesso à internet ou não tem? Eu quero saber se você tem um acesso à internet que te permite acessar todos os aplicativos que você quer, se você tem um acesso à internet que funciona bem na tua casa, na rua, se você tem um acesso à internet que te dá condições de atuar como cidadão, mas também como profissional em tudo aquilo que você acredita e precisa atuar. Então, eu acho que o Brasil tem atuado nessa discussão tanto para o exterior quanto nacionalmente. O Brasil conseguiu diversificar, ele tem hoje 17 mil provedores de banda larga, que são pequenos, que não são aqueles que a gente conhece, Vivo, Claro, TIM, né? Fora eles, você tem 17 mil que atuam no Brasil inteiro, grandes cidades, pequenas cidades, médias cidades, e oferecem uma conexão muitas vezes muito mais barata do que você teria com uma grande operadora. Nós temos o uso do fundo, que eu falei, de universalização das telecomunicações, que agora, depois de muitos anos só acumulando dinheiro que estava numa planilha, ele está começando a ganhar concretude, está começando a ganhar vida real, está começando a facilitar o acesso das escolas à internet, facilitar o acesso das pessoas nos seus locais de trabalho e de estudo. Então, eu acho que é nessa direção de diversificar programas, que é o esforço que o Ministério das Comunicações faz, de olhar para o interior da Amazônia com a mesma atenção que se olha para a Avenida Paulista em São Paulo, é que a gente vai poder superar essa desigualdade que você traz. É isso. Obrigada, pessoal. Obrigada, secretário. Encerramos por aqui.